Pessoal, boa tarde. Nós vamos dar início, então, à apresentação da dissertação, da defesa final de dissertação de Rafael Monteiro Mariano. O título é uma ferramenta para automatização de reprodutibilidade de métodos computacionais para a classificação da cobertura da Terra. Os membros da banca sou eu, Rafael Santos, Dr. Gilberto Queiroz, Dr. Pedro Andrade Neto, que são os orientadores, Dr. Nanda Budi e Ilan Calapali Vijay Kumar como membro interno e doutora Carla Donato Fulk do ITA como membro externo. Rafael, você tem cerca de 45 minutos para apresentar, mas a gente não cobra muito disso, não. Faça uma boa apresentação. Depois da apresentação, a gente passa para a parte de arguição. Depois da arguição, a gente passa para a deliberação fechada só com os membros da banca e, finalmente, a gente passa o resultado para você. Pode começar quando quiser. Tá bom. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado por participarem da dissertação. Obrigado, Vijay, Carla e Rafael, por aceitar o convite. O meu trabalho é uma ferramenta para a automatização da reprodutibilidade de métodos computacionais para a classificação e cobertura da Terra. E os meus orientadores são Gilberto Queiroz e Pedro Andrade. A reprodutibilidade é um dos pilares do método científico e tem o propósito de garantir que os resultados descritos em uma pesquisa científica possam ser obtidos de maneira independente por outros pesquisadores. Esse princípio tem o propósito de avaliar as premissas e avançar o conhecimento científico com os pesquisadores avaliando as metodologias e encontrando possíveis pontos a ser melhorado, falhas, e assim podendo adaptá-los para outros trabalhos e assim avançar no conhecimento. Esse tópico é muito importante, que nos últimos anos tem crescido muito a sua discussão, ao ponto de até ser criado um novo campo na área da ciência chamado de Open Reproducible Research. E um desses trabalhos desse campo tem o trabalho de Peng, onde ele define o espectro da reprodutibilidade. Ele fala que somente o código e o dado não são suficientes para conseguir reproduzir uma pesquisa científica. É necessário criar uma forma linkável e executável do código e o dado, para aí sim poder reproduzir as pesquisas e os experimentos desenvolvidos. Porém, o termo reprodutibilidade não tem uma definição exata do termo. Na literatura não existe um consenso para a sua definição, ao ponto de usarem a palavra replicabilidade também para descrever a reprodutibilidade e vice-versa. E esses termos variam para cada área da ciência, historicamente. Para isso, desse trabalho, a gente vai usar a definição proposta pela Bárbara, no seu trabalho publicado em 2018, onde ela define que reprodutibilidade é a habilidade de usar os mesmos dados e métodos computacionais para obter os mesmos resultados descritos na pesquisa científica. Apesar da importância da reprodutibilidade, tem tido alguns trabalhos e alguns relatos de pesquisas científicas publicadas, submetidas e publicadas em periódicos científicos, não reprodutíveis. A revista Nature, por exemplo, realizou um questionário com 1.576 pesquisadores, onde fez a seguinte pergunta: há uma crise na reprodutibilidade? 52% relataram existir uma crise significativa, enquanto 3% relataram que não há crise. Fez uma pergunta também para os pesquisadores se eles já falharam em reproduzir um experimento. 70% disseram que falharam em reproduzir experimentos de outras pesquisas, enquanto que mais de 50% disseram que falharam em reproduzir os próprios experimentos. Na área de terra e meio ambiente, que é o foco desse trabalho, mais de 60% disseram que falharam em reproduzir experimentos de outras pesquisas, e mais de 40% falharam em reproduzir os próprios. Além desse questionário feito, existem outros estudos que apontam problemas em pesquisas científicas que não puderam ser reprodutíveis. E, de maneira geral, eles relatam que esses problemas para eles não serem reprodutíveis é a falta de rigor técnico sobre os experimentos e transparência sobre os dados e os métodos computacionais usados no desenvolvimento dos experimentos. Só que registrar todos os passos requer um esforço de coleta de informações por parte dos pesquisadores. Levando em consideração esse exemplo, onde tem um experimento A,
a partir do experimento A, o processo, e gera um resultado do experimento A. Eu posso ter ramificações distintas, porque uma pesquisa científica não é um processo linear, ela pode ter vários processos de experimentações para ter vários resultados até encontrar um resultado de interesse. E aí, a partir de um resultado A, eu gero um novo experimento AA, que gera um novo resultado, e aí eu gero um novo experimento. Ou, a partir do primeiro resultado do experimento A, eu gero o experimento AB, que aí gera um novo resultado. E também pode acontecer casos de criar grupos distintos, com ramificações próprias e sem ligações com experimentos de outros grupos. Então, eu tenho o experimento A e um outro grupo de experimento B que vai ter uma outra ramificação de experimento, com dados distintos, modelos distintos, ou mesmo até usar os mesmos dados, mas vão ter propostas distintas. E esses dados, precisa ser gerenciado pelo pesquisador, de forma que o dado do experimento B não se comunique com o experimento A, já que eles são grupos distintos. E também, quando existe algum tipo de perda de informações, dificilmente um experimento poderá ser reproduzido. Então, no caso do experimento A, se eu perco algum código, dado, ou qualquer informações necessárias para reproduzir o experimento, ela invalida toda a cadeia de execução, impossibilitando gerar os outros dados. Já no experimento B, como eu mantive organizado os dados e eu salvei as informações necessárias, eu consigo reproduzir toda a cadeia. Diante desse problema, tem existido algumas ferramentas computacionais para propor soluções para esses tipos de problemas. Tem as soluções genéricas, que tentam tratar de todas as áreas da ciência, sem ter um dado em específico, um algoritmo específico. E são focados na realização, após a realização de todos os experimentos. Um exemplo é o O2R, que é o Open Reproducible Research. Ela é uma plataforma para a submissão de artigos científicos, onde o pesquisador, após criar sua pesquisa, ele cria um ERC, que é um Executable Companion Research, onde empacota todo o código, dado, tudo que for necessário para executar os seus experimentos. Assim, ele submete junto com o seu artigo, a plataforma, os revisores irão avaliar, se aceitam, o artigo vai ser publicado e também vai ser disponibilizado um ERC, onde ele vai poder executar os experimentos de maneira automatizada. Só que o desenvolvimento de uma pesquisa, como eu disse anteriormente, não é um processo linear. Existe todo o trabalho de preparação do ambiente, identificação das versões dos pacotes, bibliotecas, dependências. Se eu colocar uma versão diferente de um pacote específico, ou de uma biblioteca específica, e o algoritmo for alterado, pode interferir no resultado final, com o dado sendo diferente. E também, às vezes, a interface de uma função pode ser alterada, o que pode ocasionar erros na execução. Então, é muito importante manter as informações iguais do que foram geradas anteriormente. E também o valor da semente aleatória. Esse valor é muito importante quando temos experimentos que tentam ter valores de maneira estocásticas. Esse dado varia conforme o tempo e conforme obtido esse valor. E eu não armazenar ele, eu não vou conseguir saber, eu não vou conseguir recriar o meu modelo, o meu cálculo da mesma maneira que foi anteriormente. Então é muito importante manter esse valor. E também tem as soluções mais específicas, onde buscam tratar uma área específica da ciência ou um algoritmo, e são focados durante o desenvolvimento dos experimentos. Só que essas ferramentas impõem ao pesquisador, em geral, um certo trabalho adicional por não serem integradas ao ambiente de experimentação, já que o próprio pesquisador vai ter que gerenciar os dados de entrada e saída manualmente. Um experimento gerou um resultado, vai ter que armazenar um local, vai ter que guardar, conhecer a localização. Na hora de for criar um novo experimento, eu vou ter que
indicar qual é a localização, vai ficar muito amarrado, muito preso. E isso pode, caso tenha perdas de informação, ou caso o pesquisador, depois de desenvolver diversos experimentos, não conhecer a localização do dado, pode causar problemas. E também não são organizados a ordem de execução desses experimentos. De maneira geral, as ferramentas não tratam essa ordem de execução, tratando cada experimento de maneira única e isolada. Um exemplo que temos é o Neptuno, que é uma ferramenta interessante, privada, com foco de captura de metadados durante a execução de algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, durante a execução, o pesquisador insere uma série de anotações durante o código, e aí, durante a execução, ele captura esses metadados e disponibiliza numa interface. Então, você consegue ver a acurácia da rede, qual rede foi treinado, qual modelo foi treinado, quais são os resultados, os dados, uma série de informações. Portanto, a hipótese desse trabalho é que ferramentas específicas integradas ao ambiente de experimentação promovem o desenvolvimento de pesquisas reprodutíveis. O foco desse trabalho será em experimentos de uso e cobertura da Terra, executados usando o pacote Satellite Image Time Series, o SITS. Essa ferramenta permite análise, visualização e classificação de séries temporais de imagens de satélite. Essa classificação ela usa uma abordagem de aprendizagem de máquina, disponibilizando modelos SVM, Deep Learning MLP, Random Forest, para realizar a classificação. E os dados utilizados para amostras, para o treinamento do modelo e para a classificação são obtidos através dos pacotes in situ e o CUBES. E também disponibiliza técnicas de pós-processamento. Essas técnicas de pós-processamento têm o objetivo de melhorar melhorar a qualidade das imagens. E é um processo bastante interativo, onde se inicia com a classificação, e a partir dela, que eu tenho a base de dados classificadas, eu posso realizar um processo de aplicar a máscara de nuvem, aí eu gero um resultado, mas aí eu acabo não achando interessante. Eu crio um novo ramo, onde eu aplico um filtro Bayesiano, gero um resultado, e aí sim eu aplico máscara de nuvem, ou aplico máscara de água. Então, ele é um processo bastante interativo, só que o CITES não gerencia toda essa parte. Toda essa parte de dados seria gerenciada manualmente pelo pesquisador. Então, o objetivo desse trabalho é desenvolver uma ferramenta que esteja presente em todo o ciclo do desenvolvimento dos experimentos e atenda às questões de reprodutibilidade em pesquisas relacionadas ao mapeamento automatizado de classificações de uso e cobertura da Terra, focado no pacote CITES. Assim, nasce a ferramenta CITES-REP, que é um pacote desenvolvido na linguagem R para automatizar o processo de organização e reprodução dos experimentos, realizados especificamente com CITES. Ela basicamente tem dois grupos, o CITES-REP trabalha com dois grupos. A primeira é com a criação dos experimentos e a segunda é a reprodução dos resultados. Eu vou falar agora da criação dos experimentos. A criação dos experimentos se inicia com o desenvolvimento de um script que vai conter trechos de código escritos na linguagem R e que vão possuir protocolos específicos para serem interpretados corretamente, tanto com o Classify e o Post-Processing. Eles vão ter propostas, desenvolvimentos específicos para poder funcionar nessas funções. E aí, a criação dos experimentos, depois que foi desenvolvido o script, vai ser inicializado, então, com uma classificação, com a execução da função Classify. Ela é que vai inicializar o conjunto de experimentos e também vai ser executado somente uma vez no meu grupo de experimentos. Durante a execução desses scripts, serão capturados e armazenados metadados de contexto e resultado. Os metadados que vão ser capturados vai ser a semente aleatória, importante para poder gerar o modelo original, a versão das dependências, então vai colocar a versão dos CITES, qualquer outro pacote raster, qualquer outro pacote que for necessário para realizar o processamento.
E aí vai ser armazenado em uma estrutura tipo JSON, em um arquivo de metadados. E também armazenado o hash dos resultados. Esse valor é importante para poder, posteriormente, verificar se o resultado foi reprodutível. O hash é um identificador único que vai levar em consideração os dados particulares dos dados classificados e vai criar um identificador único. Dessa forma, posteriormente, armazenar os dados de amostra e os dados classificados. Já que como a gente está fazendo uma ferramenta específica, e o CITES trabalha com o pacote in situ e o QBIS, e esses dados estão disponíveis em serviços, a gente usou esse artifício para a reprodutibilidade. Então, a gente armazena somente a versão desses pacotes, do pacote in situ e o QBIS, e não armazena os dados, já que o CITES tem o propósito de trabalhar com grande volume de dados. Então, armazenar mais de um tera de dados de amostra e classificados não faz sentido, ia tornar inviável o processo de compartilhamento, poder entregar, poder compartilhar os experimentos. Então a gente optou por dessa forma, a partir dos dados de resultado classificado, a gente gera o hash e aí depois leva junto com o experimento. E aí, como disse, os dados que vão ser armazenados vão ser somente os resultados de dados classificados e o objeto R. E os dados que não vão ser armazenados são as amostras e séries temporais, as amostras e as séries temporais a serem classificadas. Essa seria a estrutura de diretório. Deixa eu ver se eu consigo editar. Acho que sim. Aqui seria o diretório da classificação, onde eu vou ter meu diretório de resultado, meu contexto, que seria os metadados, o script original que foi executado, e o hash, os dados de metadados de hash. E aqui ele também vai ter alguns dados específicos, como a informação de um modelo treinado. O pós-processamento vai ter as mesmas informações, com a diferença que não vai ter os dados específicos. Pois bem, dessa forma a gente não armazena os dados de amostra e classificação disponível pelo in situ e o QUPS. Esse é um exemplo de... Opa, desculpa. Esse é um exemplo de código do CITES-REP com essa função useTree, onde define o contexto dos meus experimentos, onde eu vou armazenar os meus experimentos, e após criado esse contexto, eu inicio a criação dos experimentos, executando a função classify, passando um arquivo que vai conter a minha classificação. Esse arquivo de classificação, ele vai ter os dados, todos o código CITES para poder realizar a classificação das séries temporais. Deixa eu apagar aqui. Para a gente capturar os metadados, a gente utiliza uma abordagem de sobrescrita das funções. Então, a gente pega as principais funções do CITES, que a gente julga ser importantes para reproduzir, para capturar os metadados. E em tempo de execução, a gente coloca as mesmas funções, a gente importa essas mesmas funções criadas, com os mesmos parâmetros, tudo, e a gente consegue capturar os parâmetros de entrada. E aí, a gente, dentro dessas funções do CITES-REP, a gente executa a função original e consegue capturar também o resultado delas. Então, é dessa forma que a gente consegue capturar o modelo treinado, que aí a gente sobrescreve a função CITES-train, a gente treina o modelo e salva esse modelo e depois retorna. E assim é feito, e aí é capturado os resultados e os dados dessa forma. Bem,
Finalizada a classificação, é gerado, então, um experimento, que vai conter um conjunto de arquivos que contém dados, resultados, metadados e o script. A partir do experimento, eu posso realizar agora uma série de pós-processamento, onde eu realizo o pós-processamento a partir do experimento de classificação, e aí gero um novo experimento, aí eu gero um novo experimento de pós-processamento, e aí eu posso gerar um segundo pós-processamento em cima desse último resultado. E aí é inicializada a geração dos experimentos. Esse aqui é um exemplo de código do pós-processamento. Ele é um pouco diferente da classificação. Em vez de ser definido em um arquivo separado, a gente tentou fazer um processo mais dinâmico, já que a fase de pós-processamento é mais dinâmica. Seja aplicações de uma função específica ou para verificar os dados. Então, a gente tentou torná-las um pouco mais dinâmicas. E aí, o pesquisador define uma função que tem 3 parâmetros de entrada. A primeira é o file, que vai ser os arquivos dos dados classificados ou dos arquivos gerados por um pós-processamento, que aí ele vai poder ler, mas não vai poder escrever esses dados. Vai poder ler essas informações e realizar algum processamento. Tem o RDS. O RDS é importante porque o CITES trabalha com um protocolo específico, com um objeto R específico. Então, se a gente não armazena esses valores, ele não consegue realizar os pós-processamentos. Então, depois que é finalizada a classificação, é salvo esse objeto, que aí, se realiza o pós-processamento, é passado para essa função. E aí, a partir desse objeto, eu realizo o pós-processamento. E tem o parâmetro output, que é todos os dados que eu vou os dados que eu vou escrever, que eu vou gerar arquivos, eu coloco nesse output. Como nesse caso que eu estou aplicando um filtro bayesiano, eu estou usando o raster TB do RDS, do objeto R, e estou escrevendo na pasta output pós-Bayesian. E aí eu retorno o resultado, que é o objeto R, que esse resultado vai ser usado como entrada do RDS para uma próxima função de pós-processamento. Aqui embaixo é como o CITES-REP executa a função pós-processamento. Ele passa o pai desse experimento, que nesse caso é a classificação, define o nome para esse processo, que é o smooth, e depois a função que vai ser executada. Pois bem, a partir então do meu dado, do meu pós-processamento, eu começo a ter minha árvore de experimentos, onde o nó inicial é a classificação, gero os meus dados classificados, e aí eu aplico os pós-processamentos. Nesse caso foi o filtro bayesiano, mas aí eu posso aplicar máscara de nuvem, e aí o CITES-REP gerencia todas essas informações. Ele também separa em grupos diferentes. Ao definir o nome da minha árvore de experimento, eu separo ele em grupos, de forma que o meu dado classificado da árvore DEEP não vai ter ligação com dados classificados com SVM. E eu não vou conseguir subscrever essas informações. E agora eu vou falar da parte de reprodução dos resultados. A partir então do meu experimento criado, seja de classificação ou de pós-processamento, eu posso chamar a função makeExperimentRep para gerar um script reprodutivo. Esse script reprodutivo vai gerar todos os metadados necessários para criar um ambiente similar ao original. Ele vai conter um script principal que irá orquestrar a execução dos experimentos e instalar as dependências necessárias. Então, tem esse caso, um exemplo, eu chamo a árvore DEEP e eu peço para criar um experimento reprodutivo a partir do mosaico, que seria esse experimento. E aí, a partir disso, o CITES-REP automaticamente vai analisar quais são as dependências desse experimento, os experimentos dependentes dele, e vai organizar os metadados
dentro do script reprodutivo, de forma que ao executar esse experimento, eu vou ter que executar todos os experimentos pais antes, que depende dele. Para poder criar o ambiente, é usada a tecnologia de containers Docker. No Docker é criado um Dockerfile, o Sitrep gera um Dockerfile, onde vai ter todas as instruções para instalar as dependências e a execução do script que vai orquestrar os experimentos. Uma coisa importante a se destacar é que a gente optou por não instalar, toda vez que for gerar os experimentos reprodutíveis, executar os experimentos reprodutíveis e não instalar o pacote SITS sempre. Isso porque gera um tempo muito grande para a instalação das dependências, do pacote em si. Então, o que foi criado uma imagem que tem um ambiente com todas as dependências do SITS configuradas, tudo arrumadas, tudo organizadas, de forma que basta importar nesse Dockerfile, usando aqui na primeira linha a cláusula from, e aí eu especifico qual que é a versão do SITS, e aí a partir disso eu vou criando os meus experimentos, eu mando executar meu experimento, instalar as outras dependências, isso economiza um certo tempo para a execução do script reprodutivo mais tarde. Compartilhamento, a partir então que eu tenho o meu script reprodutivo, eu posso compartilhar eles em plataformas abertas, como Zenodo, Pangaea, GitHub, mandar por e-mail, enfim. A vantagem desse script é que ele é leve. Em geral, ele é leve. Em geral, é 1 mega de tamanho, às vezes nem isso. E pode ser compartilhado com qualquer pessoa, disponibilizando em plataformas abertas. Assim, uma pessoa interessada baixa esse script reprodutivo e executa ele, usando a função reproduce do Sitrep. Pois bem, assim, executando a função reproduce, eu gero um container wrap, que é o ambiente reprodutivo. É ele que vai conter todos os softwares, os scripts, e vai executar os experimentos de classificação e pós-processamento. Bem, os experimentos são executados dentro do container. Após a execução, é criado um hash dos seus resultados, tanto se eu tenho, naquele caso, 4 experimentos, é criado um hash por resultado para classificação, para o pós-processamento 1, pós-processamento 2, pós-processamento 3. E depois é feita uma comparação desses hashes. Se forem iguais, então quer dizer que o resultado foi reprodutivo. Se não for igual, o resultado não foi reprodutivo. Pois bem, foi feito um estudo de caso para tentar avaliar e demonstrar a capacidade do Sitrep de automatizar a criação dos experimentos reprodutíveis. Esse estudo de caso foi baseado no artigo Land Use and Cover Maps for Mato Grosso State in Brazil from 2001 to 2017. Desenvolvido pelo Simões et al. E publicado em 2020. Uma vantagem desse script, que é um caso real, desse artigo, desculpa, é um caso real, e disponibiliza todos os códigos dos experimentos abertamente. Ele também utiliza os dados, a base de dados do InSitu e o QUBES, o que casa bastante com a nossa proposta do Sitrep. Só que como ele realiza uma classificação de mapas de 16 anos, 17 anos, não faz sentido para a gente ter que classificar e realizar pós-processamento de todos esses dados. Então, a gente realizou uma simplificação só para avaliar se a ferramenta atende às capacidades. Então, a gente diminuiu o escopo, a gente centralizou numa pequena região do Mato Grosso, de São José do Piauí. Estou recordando, mas uma pequena região do Mato Grosso. E aí foi executado somente uma parte do script. Ele ele realiza o processamento em 4 fases. A gente realiza somente na primeira, que é onde é feita a classificação, é aplicado um filtro bayesiano e é criado um mosaico dos dados classificados.
dos dados realizados do filtro Bayesiano. E também a gente não vai abordar nesse estudo de caso a bifurcação dos experimentos, já que é um experimento final. Então, esse seria o código do script de classificação disponibilizado pelos CITES. Ele inicialmente importa a base de dados na linha 1, que é a base de dados do in situ. E aí, na linha 5, ele define quais bandas essa base ele vai usar. E aí, ele realiza o treinamento na linha 10. A partir da linha 14, ele define qual serviço, que é onde ele vai obter as imagens, os dados para serem classificados. E define qual vai ser o produto, que nesse caso vai ser um Mod 13Q1. E aí ele define também a região onde vai ser gerado, que na linha 18, definindo que vai ser classificado, que vai ser um Mato Grosso. E aí na linha 21 ele gera a classificação em si. No CITES-REP é basicamente o mesmo script, com a diferença que vai inicialmente definir qual que vai ser a árvore de experimento, o grupo de experimentos que ele vai armazenar essa classificação, e vai executar a função classify, onde ele passa a localização desse arquivo. Tá. Na segunda parte do processamento tem o pós-processamento aplicando o filtro Bayesiano, que é similar, ele chama a função CITES Bias Post-Processing, ele vai passar o resultado, a linha 4 é o resultado da classificação, e vai definir os parâmetros para a aplicação desse pós-processamento. E aí ele armazena esse resultado na pasta Smooth. No CITES-REP também mesmo princípio, a diferença é que os dados de saída na linha 11, ele vai ser passado o output, onde vai ser armazenados os resultados, e os dados de entrada, em vez de ser diretamente o raster-TB que ele usa anteriormente para pegar os dados da classificação, ele vai usar o input RDS, que é o objeto R de entrada. E aí ele retorna o resultado, que é o objeto de resultado desse pós-processamento. Na criação do mosaico, ele lista quais são os arquivos gerados no pós-processamento do filtro Bayesiano. Ele vê quais são os anos desses arquivos e aí realiza ele agrupa essas imagens por ano, criando um mosaico desses dados. No CITES-REP também, mesmo princípio, em vez do input file, ele inserir manualmente onde está a localização das imagens, ele usa o input file para encontrar os arquivos, e no final ele manda escrever aqui na linha 17, no output, que vai ser o resultado, que é o mosaico final. Na reprodução, o CITES executando o código em si, todo o experimento. Já no CITES-REP, executando o Make Experience Rep, que aí eu defino qual experimento que eu quero reproduzir, nesse caso seria o mosaico, e armazena o ambiente reprodutivo no mosaico rep. E aí, para reproduzir esse ambiente, eu chamo a função reproduce. Pois bem, o CITES ele apresenta alguns elementos para poder reproduzir os experimentos. Ele disponibiliza os códigos de maneira aberta, então qualquer pessoa pode acessar esses experimentos e executá-los. E ele também tem uma série de anotações no código que auxilia as pessoas, os pesquisadores, a entender como está sendo feito o processamento. E também as amostras dos dados a serem classificados estão disponíveis abertamente, através dos pacotes in situ e EUCLIPS, que pode facilmente ser acessado pelas pessoas e é versionado. Porém, tem algumas características que dificultam a reprodutibilidade completa, já que o script não especifica quais foram as versões dos pacotes usados. Se o próprio CITES, a versão do CITES mudar e eu instalar uma versão que tem uma assinatura diferente da classificação, do treinamento,
já não vai funcionar esse script. Ou os pacotes usados, se o algoritmo for alterado e acabar mudando o resultado, vai acabar sendo, o resultado final poderá não ser reproduzido. E também não especifica a semente aleatória usada, o que contribui com que o modelo reprodutível não ser o mesmo do experimento original. Já o CITES-REP, ele acaba impondo algumas restrições ao pesquisador, já que ele define um protocolo específico que deve ser seguido para o pesquisador conseguir gerar o seu ambiente. Não teve muito como não fazer isso. E para reproduzir, é necessário que o pesquisador entenda a ferramenta Docker e saiba usar para conseguir reproduzir. Porém, é muito vantajoso ao pesquisador usar a ferramenta CITES-REP por registrar os experimentos e todas as dependências necessárias para sua reprodução de maneira automatizada. Ele organiza as relações entre os experimentos. O pesquisador não precisa dizer quais são os dados de entrada, onde está a localização desses dados, pôr essas informações. Tudo é feito de maneira automática pela ferramenta, né? Sai com essa localização e produz um ambiente reprodutivo totalmente dedicado ao experimento, de maneira automatizada. Conclusão, o pacote CITES, então, consegue sistematizar a organização e o armazenamento dos dados e os códigos produzidos por estudos de classificações de uso e cobertura de terra, usando o pacote CITES. E, através do CITES-REP, é possível encadear os experimentos, compartilhar eles com outros pesquisadores e reproduzi-los de maneira isolada. Como trabalhos futuros, a gente tem interesse em executar uma análise de usabilidade de interface com o objetivo de melhorar as funcionalidades desenvolvidas e levantar novas demandas para o pacote, encontrar pontos a ser melhorado e tentar diminuir a dificuldade, talvez a dificuldade de usar a ferramenta e tal. E também tem interesse de produzir um serviço em nuvem capaz de permitir trabalhos colaborativos, com diferentes pesquisadores trabalharem em uma mesma classificação e os experimentos serem executados em um servidor capaz de processar grandes volumes de dados. A gente também tem interesse em aprimorar as funcionalidades de visualização da árvore de experimentos. Até tem, de maneira simplória, uma forma de visualizar a árvore, mas a gente está querendo expandir isso, tem interesse de expandir, onde através de uma interface web a gente consegue exibir os nós com os melhores resultados e incluir novos nós até de maneira visual. Pois bem, todo o código-fonte do CITES-REP encontra-se disponível no GitHub, no Rafael Mariano, CITES-REP. E o estudo de caso pode ser acessado usando o Jupyter Notebook, também no GitHub, Rafa Mariano, só que CITES-REP estudo de caso. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Nós vamos dar, então, a parte de arguição do seu trabalho. E, tradicionalmente, na CAP, a gente sempre passa a palavra primeiro ao membro mais externo da banca, que é a professora Carla Fuch. Então, professora, seu microfone está desligado, mas a hora que quiser começar. Ok, obrigada, Rafael Santos. 2 Rafaéis. De início, eu queria realmente agradecer o convite, agradecer ao Rafael Mariano e aos seus orientadores, o Gilberto Ribeiro, né, e o Pedro, pela oportunidade de fazer parte da banca do Rafael Mariano, que a gente já teve o prazer de se encontrar um pouquinho lá atrás na proposta, né, da dissertação dele. Isso. Isso. Andou um pouquinho de lá para cá, né? Um pouquinho muito. Dá um pouquinho. Assim, quanto à tua apresentação, eu gostei bastante dela, viu, Rafael? Ela foi muito boa. Sugeri, inclusive, que algumas figurinhas que você utilizou na apresentação, você depois migre lá para o documento. Acho que algumas delas, como, se não me engano, a do slide 19, ajudaria um pouquinho lá na tua explicação. Deixa eu ver se foi esse slide mesmo. Não, volta. Um que você realmente diz o que é o CITES, o que é o CITES-REP, lá meio que na arquitetura, o que faz o teu aí. Volta um pouquinho mais para frente.
19, mais para frente. Essa aí, 17. Uhum. Ele mostra realmente dividido o que é cada etapa dentro desse processo. Na hora da explicação lá do teu texto, acho que pode ser que ajude, né? Tá bom. Acho que o slide 36 também você consegue encaixar ele, uma figurinha bonitinha, você consegue encaixar ele no teu texto em algum momento, tá? Sobre o texto, tem algumas anotações, eu fiz algumas anotações no PDF mesmo, referentes à ortografia, concordância, mas isso eu vou te passar no PDF por e-mail depois, tá bom? Acho que não cabe aqui a gente estar indo de um por um, não, tá? Depois encaminho. E aí, a gente conversando um pouquinho do teu trabalho, como eu falei, abrir um pouquinho o teu trabalho da proposta, e aí eu começo fazendo uma pergunta a partir do teu objetivo. Na proposta, o teu objetivo era desenvolver uma metodologia para automatizar essa reprodutibilidade do processo de classificação e pós-processamento, né? E o objetivo da tua dissertação no documento, na apresentação até mudou um pouquinho, mas no documento você frisava que era desenvolver uma ferramenta que atenda às questões da reprodutibilidade. Então, por que você abriu mão de chamar de metodologia e deu enfoque na ferramenta? Por que essa mudança? Porque depois eu comento mais um pouquinho. Primeiro, eu queria ouvir tua resposta para essa pergunta. Porque como a gente acabou aplicando bastante a ferramenta, desenvolver a ferramenta, a gente acabou não sendo necessário definir como uma metodologia. A gente já definiu mesmo como uma ferramenta proposta. A gente desenvolveu ela e apresentou ela já como uma ferramenta não totalmente desenvolvida, mas já parte dela desenvolvida. Né? Porque como a gente já está aplicando ela, não precisa desenvolver, ter uma teoria por trás e depois desenvolver a ferramenta. A gente optou por isso. Foi mais por... Entendi. Mas, assim, o foco do objetivo ficou mais na ferramenta. No entanto, lendo depois do teu trabalho, você tem a ferramenta que você desenvolveu, né? Inclusive, ficou bem bacana. Mas, por trás dessa ferramenta, existe a proposta de, pelo menos, um protocolo que você faz para que o pesquisador utilize essa tua ferramenta. Então, sim, posso estar errada, mas, ao meu ver, não é apenas, entre aspas, uma ferramenta que você está propondo. A ferramenta é uma contribuição, mas por trás dela existe alguma coisa a mais que não está explícito no teu trabalho escrito. Eu não sei, de repente, se você entende o que eu estou querendo dizer, então, seus orientadores também, que você... Não sei, para mim teria mais alguma coisa realmente. Há um protocolo, você propõe alguns passos a mais. É como se, vamos fazer uma analogia com Python, você tivesse um decorador no Python. Você tem o experimento e você agrega bastante coisa a esse experimento. Mas esse agregar que você propõe no teu trabalho não é só a ferramenta. Para o uso da ferramenta, inclusive, a gente vai tocar um pouquinho mais para frente, existem algumas coisas que o pesquisador vai precisar fazer. Então, de repente, eu acho que o escopo do teu trabalho acabou ficando um pouquinho maior do que o que você falou no teu objetivo. Não necessariamente vai ser uma metodologia, mas existe alguma coisa também além da ferramenta, em termos de protocolo, que está sendo proposto aí. O que você me diz disso? Estou errada? Vi mais coisa do que era para ver ou não? Não, eu acho que você tem razão. Eu acho que tem razão, porque a gente não só definiu... Acho que isso acabou, não sei se acabou passando batido ou nas discussões, como a gente estava desenvolvendo a ferramenta, a gente acabou focando mais na ferramenta em si do que na metodologia que a gente desenvolveu, mas eu acho que é um pouco dos dois mesmo. A gente desenvolveu uma metodologia, ou parte dela, onde a gente define alguns conceitos e dentro desses conceitos tem um protocolo específico para ser seguido. E aí a ferramenta se materializa a partir disso, que aí a gente gera, tem os nossos resultados. E aí, eu acho que tem razão, a gente deveria ter, talvez, trabalhar um pouco melhor no objetivo,
de maneira que aborde também não só a ferramenta, porque a ferramenta acaba sendo um resultado final. Se não tiver uma metodologia por trás, você não vai ter uma ferramenta. Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que se de Tá repente, se eu não certo. estou errada, né? Já que você concordou comigo, se eu não Não tá estou errado. errada, eu acho que isso aí até acrescenta, dá um up, um plus no teu trabalho, tá? No trabalho de Sim. vocês. Tanto é que até a hipótese que foi proposta na dissertação é que você diz que ferramentas específicas integradas ao ambiente de experimentação vão facilitar o teu processo de reprodutibilidade, né? Uhum. Então, aí você já diz, não é só a ferramenta, ela está integrada ao ambiente de experimentação e também ao processo. Então, é um conjunto de bem Verdade. mais coisas. É o processo do experimento e aí também tem o processo da reprodutibilidade. São coisas que vão se complementar e que vão se materializar através da tua ferramenta. Foi essa visão que eu tive lendo o teu trabalho. Não, tem razão, Tá? é isso mesmo. Aí você fala da questão... Mais na frente, você cita algumas definições de reprodutibilidade e replicabilidade, certo? Segundo o teu objetivo, você se preocupa mais com a reprodutibilidade, ou seja, casos em que são usados os mesmos dados em métodos na pesquisa e que você vai ter os mesmos resultados, né? Nesse teu contexto, você também mira na replicabilidade dentro desse conceito B1 que você selecionou no teu texto, ou seja, na tua ferramenta você assinala ou destaca quando acontece essa replicabilidade, quando há aplicação de novos dados do mesmo método para obter os mesmos resultados? A Ou gente não não? Ou se focou, acontecer, está de boa, você não focou, você não se preocupou com isso? a gente acabou não focando nessa parte, porque aí a gente tentou fazer algo mais próximo que é feito nos experimentos aqui no grupo de pesquisa. Então a gente acaba se preocupando mais com a reprodutibilidade, onde a gente usa os mesmos dados. Então a gente usa as mesmas séries temporais para gerar os resultados. E aí a gente acabou não se preocupando muito com a replicabilidade por causa disso, que não acaba sendo o nosso foco. Não que Ok. talvez tenha possibilidade no futuro, mas aí acabou que nesse escopo do nosso trabalho a gente não se focou nisso. Eu acho que de repente em algum novo experimento, advindo de um experimento inicial, aconteça também a replicabilidade, de repente você assinalava aqui, dava uma forma de assinalar, não sei, se para trabalho futuro talvez fosse útil de alguma maneira para Sim, algum grupo de pesquisa. sim. Porque como nossa ferramenta ela tenta reproduzir os experimentos, então ele pega os mesmos dados, as mesmas versões dos pacotes, os mesmos específicos, e aí gerar os resultados. Então eu não tento trabalhar com, eu estou numa versão diferente do pacote, então tem um possível dado diferente, mas ainda assim eu posso gerar o mesmo resultado. A gente acaba não trabalhando nisso. Como a gente focou, tem que ser a mesma ferramenta, tudo para gerar o mesmo resultado, então a gente focou na reprodutibilidade. Perfeito, perfeito. Com relação a... Teve um capítulo lá que você fala das ferramentas, algumas ferramentas que já existem, né? Você fala da QRESP, do Netum, mas dentro do texto ficou muito diluído o que a tua ferramenta tem que as outras não têm. Quais foram as limitações superadas? Então, aqui é a título de sugestão. Se você concordar, escreve no parágrafo o que a tua tem de melhoramentos ou aprimoramentos, de diferencial mesmo com relação às outras. Tá? Tá bom. Anotei mais alguma coisa por aqui. Sorte que tá gravando, que eu esqueci de pegar o papel. Não, mas está gravando, aí depois você... Certo. Quando você fala no pacote CITES, né? Você diz que qualquer tipo de diferença dos resultados dos experimentos vai ser solucionado a compartilhar tanto o código quanto os dados que fizeram parte daquela execução, né? E também o próprio ambiente. E aí você diz que priva o pesquisador que deseja reproduzir o trabalho científico a responsabilidade de buscar dependências em suas versões exatas, isso no caso do teu pacote. Isso é uma contribuição grande que, no caso do teu trabalho, vai oferecer para os pesquisadores, certo? Eu vejo isso como talvez uma das maiores contribuições, ou uma das maiores contribuições.
Lá nas conclusões, você cita isso. Isso vai acontecer. Mas eu ia sugerir que você reforçasse isso lá no texto das conclusões, porque faz uma diferença grande. Você permitir que o pesquisador se concentre exatamente no objeto da pesquisa dele, e não nesse, vamos dizer assim, Em volta. no que o cerca, exatamente, e não no que o envolve, né? Então, se você vale a pena, no meu entender, uma reforçada desse ponto lá nas suas conclusões, tá? Sim. No sentido de valorizar mesmo a tua proposta. Tá bom. Tá? Com relação, então, à tua ferramenta, ao teu pacote. Quando você for apresentar, aí é uma sugestão que eu vou também fazer na questão da apresentação. Você podia ter executado também o notebook na tua apresentação, em vez de usar só slide. Ou se não quisesse executar ao vivo, fazer um vídeo para mostrar. Né? Porque, assim, você tinha explicado o código no teu documento e tudo, e aí, na hora de mostrar, você explicou novamente o teu documento, os códigos lá, o que fazia cada coisa, mas eu acho que seria interessante a gente ver a execução daquele notebook que você disponibiliza lá. Eu baixei o notebook lá, seu, para tentar executar direitinho, e seria interessante ver isso também na apresentação, né? A título do que aconteceu também nesse workshop que foi ofertado essa semana pelo INPE. Muito bom, por sinal, o pessoal está de parabéns. Né? Então, fica de sugestão para as próximas apresentações, se apresentar a coisa rodando realmente. Se não quiser fazer ao vivo, faz um videozinho e mostra para o pessoal. Né? Tinha uma figurinha que eu tinha achado interessante na tua arquitetura da tua proposta, e aí você mudou bastante, né? Você não vai lembrar... Bastante... Não vou. Você não vai lembrar. Mas depois, a título de sugestão, dá uma revisitada lá. A figurinha estava bonitinha, de repente você consegue aproveitar de alguma maneira para incluir também nesse teu texto. Qual que seria a figura? É a da arquitetura mesmo. Da arquitetura? Proposta da arquitetura da ferramenta. Ah, tá. Eu acho que eu sei qual que é. Mudou. Ela dá uma visão boa, assim, da... Isso. É que eu acho que acabou mudando bastante coisa. Na verdade, você deu um zoom nela para focar bem mais especificamente no teu experimento, né? Ela dá uma visão mais geral, realmente. Como a gente não trabalhou nessa parte mais geral de visualização, trabalhar com serviço, que é o que a gente queria, mas acabou não conseguindo. Então a gente focou mais na arquitetura mais específica, que é o que é o Cityscape mesmo. Exatamente. Bom, você diz lá no teu texto que os teus scripts, a escrita dos scripts, eles obedecem a um protocolo, né? Sim. E diz que o Cits.rep pode receber 2 tipos diferentes de scripts, que obrigatoriamente devem ser escritos sob protocolo específico, né? Para ter o cuidado que esse protocolo seja viável, para não dificultar muito o uso da tua proposta, da tua ferramenta, porque isso afugenta também, ou pode afugentar o teu público. Né? Inclusive, aqui na apresentação, nos teus trabalhos futuros, você fala também da usabilidade, né? De repente, você tentar facilitar ao máximo o uso desse teu pacote por parte dos pesquisadores. Eu acho que é uma coisa que vale a pena você investir mesmo, não sei quais são os seus planos pós-mestrado, mas de repente eu acredito que tua contribuição ela possa ser muito útil para os pesquisadores, e seria interessante eles realmente terem essa facilidade para utilizar essa tua ferramenta. Torná-la o mais atrativo possível. Tá? No teu estudo de caso, você disse que o processo de classificação ele foi adaptado para ser executado, e que isso era uma exigência da tua função, da função Classify do pacote lá da tua ferramenta. Todos esses experimentos, eles vão ter que ser adaptados de alguma forma? Só não falo do escopo das classificações, né? Você fala do arquivo. Isso. Sim, todas vão precisar serem adaptadas. Isso é um ponto que a gente queria melhorar. Porque como a classificação, a gente queria torná-la mais próxima ao original. Então, a gente tentou fazer, através do arquivo, você tem um arquivo de classificação, pronto, já executa.
Mas o pós-processamento, como é bastante variado e é algo muito interativo, então você executa uma função, gera o resultado, executa outra, gera o resultado. Então a gente queria fazer alguma coisa mais próxima, ser mais dinâmico nesse sentido. Então, por isso que aí precisa ser adaptado. Mas aí você tem todo o esforço, né, de ter que se adaptar à ferramenta. Então, aí volta Isso. o ponto que a gente falou agora há pouco, tentar fazer isso de uma maneira que não doa muito no pesquisador, que não Sim. tire muito ele do foco da Uma pesquisa dele. Uma forma que a gente queria, isso seria talvez para trabalhos futuros, é integrá-los direto nos CITs. Aí ficaria mais fácil. Só que aí Sim. também é um ponto um pouco complicado, que a gente ficou pensando na hora de gerenciar a árvore de experimentos. Que aí você não tem controle, você não sabe o que foi processado, o que não foi. Então fica um pouco difícil. Sim, Então, tem coisa que realmente é difícil automatizar. Mas valeria a pena um esforço para tentar minimizar, não sei. sim, sim, sim. Não, Né? tem razão. Deixa eu ver aqui. Tem uma anotaçãozinha aqui. Quando você fala, então, em automatizar, você escreveu que além do trabalho do pesquisador, ao usar a tua ferramenta, então o pesquisador vai ganhar um ambiente reprodutivo totalmente dedicado ao experimento dele de maneira automatizada. Mas até que ponto a gente pode dizer que ela é totalmente automatizada? Se ele vai ter que fazer alguns ajustes e tudo mais, isso manualmente, até porque é difícil você fazer isso de maneira automatizada. Será que você pode dizer que ela é totalmente automatizada, como você afirma? Acho que é na Ou, seção da discussão, lá na seção da discussão, eu me perguntei se até que ponto a gente pode dizer que ela é realmente toda automatizada, ou se você está se referindo somente à parte da reprodutibilidade. acho que seria aqui. É a parte da geração, da criação do ambiente, eu quis dizer. Porque o pesquisador não precisa definir quais são as versões dos pacotes, não precisa saber ou lembrar quais foram os experimentos que ele executou antes daquele que se quer reproduzir, e não precisa definir quais são os dados de entrada, nada disso. Clica, eu quero reproduzir esse experimento. Se desrep automaticamente, ele já pega, esse experimento depende de um outro experimento. Então, eu vou pegar essas informações, vou pegar todas as informações dele até a classificação. Vou organizar de forma que instale as ferramentas de maneira que faça sentido. Então, tudo Então, isso de é de maneira... repente, então fosse interessante, então, você fechar o escopo do que realmente é automatizado. Olha, isso aqui é totalmente automatizado pela ferramenta, isso aqui nem tanto. Que aí fica mais claro para quem está lendo o seu documento. Ah, tá. A título de sugestão também. Bom, aí assim, questão já indo um pouquinho, caminhando um pouquinho para as conclusões do teu trabalho, do trabalho de vocês, na verdade, falando um pouquinho dessa sistematização, né, voltando a falar que no meu ver realmente não é somente uma ferramenta, tem algo. Essa sistematização nos leva a seguir um padrão, então um protocolo que de repente pode vir a ser tido ou visto como uma proposta do teu trabalho além da ferramenta, né? E esse teu pacote ele foi testado por quantas pessoas? Alguém chegou realmente a utilizar? Quem trabalha com classificação? Seria interessante ter um pool de pessoas usando para você depois mostrar uma estatística. Olha, tantas pessoas utilizaram e tal. Chegou a ter esse tipo de experimentação? Não, a gente queria fazer, mas não conseguiu. Não vou dizer que a culpa é da pandemia, mas você teve problemas, pessoas acaba tendo serviço, acaba tendo muitas coisas para fazer e acabou que não conseguindo testar. Por isso que a gente tentou aplicar um caso mais próximo ao real, que é já de um script, de um artigo publicado. Aí a gente adaptou ele. E no caso desse teu estudo de caso, ele conseguiu então confirmar a tua hipótese? Porque é interessante que a tua hipótese fosse confirmada por essa estatística, né? Por um espaço Entendi. de mais pessoas. Mas olha, foi É, confirmada por isso, mas um estudo de caso isso. talvez seja, não sei, foi suficiente para confirmar? Talvez precisaria de mais, mas eu acho que foi o suficiente por simples caso de a gente poder pegar um caso real e aplicá-lo na ferramenta CITESREP.
e a gente conseguir gerar o ambiente reprodutivo, conseguir reproduzir eles, para que a gente não vai conseguir reproduzir o experimento original, porque ele já foi executado. Então, a gente não tem todas as informações, mas levando em consideração que a gente está executando ele pela primeira vez, a gente consegue gerar esse ambiente reprodutivo e executá-los. Então, nesse sentido, sim. Talvez faltaria aplicar em um caso real, tal, mas acredito que nesse ponto, sim. Eu acho que valeria a pena, de repente, acrescentar um ponto nos teus trabalhos futuros para realmente fazer essa tentativa, fazer esse uso, né, dessa tua proposta. Porque, assim, eu acho que se não acontecer essa utilização, não sei, pessoalmente, eu acho que a tendência é que a turma que trabalha com classificação iria gostar bastante desse teu pacote. Então, é soltar o pacote e deixar a turma usar. Até para que ela seja realmente utilizada. Sim. Que eu acho que tem uma grande probabilidade de realmente vir a ser utilizada, porque como você mostrou lá no teu slide e também tem no teu texto, às vezes nem o próprio autor da pesquisa consegue reproduzir o experimento dele. Sim. Né? Então, eu acho que essa contribuição, ela é muito bacana mesmo, e deveria realmente ficar disponível e ser utilizada pelos pesquisadores que lidam com classificação. Tá? Inclusive, esse teu arcabouço, se ele não vai ser, se de repente houver realmente alguma coisa além da ferramenta, podia ser aplicado também a outras atividades dentro desse processamento, e não só de classificação. O que você me diz disso? Então, para a gente conseguir gerenciar os experimentos, então, você vê que precisaria ser específico. Então, para trabalhar com dados classificados, a gente precisa conhecer essa informação, saber que vai ser gerada essa informação. A partir do momento que a gente não sabe que informação vai ser gerada, a gente vai ter que trabalhar com ela de maneira genérica. E aí já começa a ficar complicado já o gerenciamento de dados, como que eu vou conseguir levar um dado para o outro. E aí, então, dessa forma, acredito que para aplicar em outras áreas, da mesma forma que foi feito esse Revit, teria que ser algo mais específico. Se você quer trabalhar com outros processamentos, tem que fazer algo mais próximo aí, se adaptar a ele. Entendi. De repente seria um outro nível, até uma customização para cada tipo de aplicação. Isso. Né? Poderia até seguir o princípio do CITSEP, como a gente conversou mais cedo. Ele não é só uma ferramenta, é uma metodologia. Então, como é uma metodologia, você pode seguir esses princípios dele para aplicar em outros casos. E aí customiza o pacote de acordo com cada caso. Isso. Seria um trabalho maior. Entendi. Bom, acho que algumas observações que eu tinha a fazer do teu trabalho seriam essas, Rafael. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Como todo, é o que eu falei, eu acho que tem uma chance grande de ser bastante utilizada e vir a ser uma contribuição que os pesquisadores vão te agradecer depois. Quem foi esse cara que fez isso? Oh, facilitou minha vida. Né? Então, assim, parabéns a você e a seus orientadores, né? Trabalhem na forma mais amigável de garantir essa reprodutibilidade, que eu acho que vocês vão ter muitos usuários para essa proposta de vocês. Espero. Tá bom? Obrigada, professora. Era isso que eu tinha a comentar. Obrigado, Carla. Próximo do ritual, vou passar a palavra para o professor Vijay. Obrigado, Rafael. Rafael, quando soube que eu ia fazer parte da sua banca, eu pensei, eu aceito ou não aceito? Porque eu já participei do banco de 2 Marianos. Tem que ter o terceiro, né? Tem que estar. Mas, como eu sou docente do programa, eu não posso falar não, então eu decidi participar. Tirando a brincadeira, tá? Foi ótimo participar de sua banca. O trabalho é bem assim, dinâmico, bastante implementação e uma aplicação real e muito importante, né? Em termos de reproduzir resultados, especialmente na área de vocês aí. Eu vou começar com a maior dificuldade que eu tive ao ler o seu trabalho, né? Eu ia deixar por último isso aqui, mas eu vou começar com isso. Qual o grande problema? Por exemplo, pelo seu resumo abstract, né, entendi que você ia desenvolver uma ferramenta para facilitar a reprodutibilidade de experimentos e você vai mostrar
como é que faz isso para land coverage e land use, uma coisa assim. Land coverage e land use. Até aí tudo bem. Ao ler o texto, depois eu vejo a referência de Gilberto Câmara, 2016, 2018, falando do CITES.rep. Aí começou a confusão, ou seja, no seu texto não deixou claramente, na minha opinião, ou eu não li direito, ou eu passei batido, que tudo que você fez é você. Porque no meio do texto eu comecei a entender, não, peraí, o CITES.rep alguém já fez, então ele não desenvolveu nada. Aí no começo eu comecei a entender, comecei a inferir, será que ele só estendeu a ferramenta para poder incluir uso e cobertura do solo? Entendeu? Mas depois, lendo resultados, tudo deu a impressão que você fez a ferramenta mesmo. Então, eu acho que em algum momento você tem que deixar muito, muito claro, como eu te falei, converse com seus orientadores, que a leitura que eu fiz, eu falei, pô, o Matheus não fez nada, ele só utilizou a ferramenta para mostrar como é que você usa para cobertura e uso do solo. Você entendeu? Mas você fez muito mais coisas. Isso, pelo menos, eu não vi na escrita. Tá? Então, avalie de novo, dá uma olhada. Eu vou ter um monte de perguntas durante o texto e eu te mando o texto para você dar uma olhada. Tá bom. Tá? Como o Carla falou, tem um monte de discordâncias, né? Não tem concordância. Concordância está errada no texto. Alguns lugares eu apontei e seria bom uma boa revisão. Então, vamos lá. Agora são coisas mais pontuais de texto e de documento. Vai ter que ter um pouco de paciência comigo, porque no PDF, o preview agora, eu não consigo, marcando o bookmark, ele vai para uma página diferente do que o bookmark. Então, vamos lá. Lá na introdução, quando você define o problema, né? Quando você quer mostrar a hipótese e tudo, você define o problema. Você está falando do problema de geral, do problema de reprodutibilidade, reproduzir e tudo. Tá? De repente, no meio do parágrafo, no segundo parágrafo, terceiro parágrafo, de repente, por exemplo, classificação de imagens. Aí fica fora do contexto. Você joga um exemplo sem dar nenhum contexto. Né? A gente está pensando em reprodutibilidade de experimentos científicos. Seria bom se eu conseguir repetir o resultado de um artigo. Então, se eu tiver uma ferramenta, tá bom. É isso que você quer chegar. Só que quando você está discutindo esse problema, né? Até você usou um termo interessante, índice silico e tudo, utilizar computação e tal, mas de repente você entra, talvez, na sua área de imagem, eu entendo. Mas, para leitor como eu, de repente foge o contexto. Tá? Vale a pena revisar. Tá bom. Tá? Página 4. Então, antes dos objetivos, que começou a minha dúvida. Né? A hipótese desse trabalho é que ferramentas específicas integradas facilitam o processo. Desta forma, esse trabalho de dissertação apresenta uma ferramenta. Até aí tudo bem, mas fica a dúvida. Por que você apresentou? Olha, eu projetei, eu desenvolvi uma metodologia, como sugere Carla, que agrega mais valor, fortalece seu trabalho, né? E implementei para prova de conceito uma ferramenta para mostrar a ideia funciona. Tá? Então, acho que faltou essa parte de você, não sei se foi muito modesto, mas faltou explicar isso. Pelo menos a leitura que eu fiz. Tá? Então, no item 2.4, quando você fala do revisão de background, sei lá, revisão de fundamento teórico, eu acho, você fala do CITES, né? O CITES, pelo que você escreve, já foi um pacote desenvolvido na linguagem R, é isso, né? Isso. Certo? Tá. Então tá. Não entendi certo. Outra coisa, quando você coloca a figura 2.10, quando você coloca a figura, a ideia é explicar a figura.
você deu uma figura de script de classificação do Mato Grosso usando Deep Learning. Tá? Seria bom, quando você tem uma figura, a ideia no texto, explicar um pouco como é que a figura comporta, funciona, explicar um pouco. Se não tem sentido explicar, você deixa para um apêndice. Olha, um script parecido está no apêndice, quem quiser. Tá? Porque quando você usa uma tabela ou figura, o ideal é você descrever, resumindo no texto, para facilitar o entendimento, na minha opinião. Outra vez aqui, logo depois, você fala assim, atualmente o grupo de pesquisa responsável pelo desenvolvimento dos CITES, esse grupo de pesquisa, eu imagino que é do INPE, ou é o grupo de pesquisa que trabalha em CITES em alto nível no mundo? Não, é o grupo é isso mesmo, né? Desenvolve isso. Tá. Então, algumas coisas desse tipo não são importantes para você, vai ser isso que determina que você passa ou não passa no mestrado, mas facilita muito, né, as pessoas que estão lendo o seu trabalho. No final do capítulo 2, seria interessante fazer um resumo de tudo que se apresentou, o que você mais teve que usar, né? O que não serviu, você teve que inventar. Só para dar um resumo um tipo de um pequeno resumo dizendo, olha, esse tudo que eu apresentei de itens 2.1 a 2.10, o 4, 5, 8 eu usei porque precisei para desenvolver meu trabalho, né? Isso eu acho que é uma boa contribuição, na minha opinião. Uma pergunta de classificação que não interessa. Você já falou. A última pergunta é exatamente esse que eu estou realmente no começo eu fiquei muito preocupado de ver o que você tinha feito, entendeu? Então eu começo a ler uma semana antes, comecei a ler sexta-feira passada, seu trabalho. Domingo falei, eu acho que vou ter que ligar para o Gribeiro e Pedro para ver o que o Rafael fez. De fato, falei, não, vou esperar um pouco, deixa eu dormir, tomar minha cerveja para ler. Não, aí comecei a ler segunda, terça. Aí eu vi que você tem feito, mas eu ainda acho que a minha leitura não está errada. Então, realmente, seria bom você conversar com seus orientadores. O Rafael também vai falar, talvez a leitura dele é diferente, mas para mim eu senti muito essa parte de ser mais agressivo, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo e eu demonstrei que isso mudou a vida do mundo. É isso aí que você tem que fazer, tá? Mas parabéns aí, muito obrigado pela oportunidade. No futuro, precisar alguma ajuda, estamos aí. Obrigado. Obrigado, Rafael. Antes de passar a palavra aos orientadores, a tradição agora é com o outro membro interno da banca, que sou eu. Então, depois de eu falar, a gente passa para os orientadores. Bom, Rafael, parabéns pelo trabalho. Eu vi resultados nele, estão aí, você mostrou resultados, é uma ideia interessante. Talvez exista alguma resistência das pessoas usarem, porque ainda é uma coisa muito manual. Eu fiquei olhando isso, pensando naqueles wizards, o pessoal detesta em sistemas que instalam software, né? Mas tem ideias que podem ser exploradas, mas você fez um bom trabalho. Senti falta de algumas coisas aqui que eu anotei, mas algumas delas já foram realmente comentadas pela Carla e pelo Vijay. Uma é que você realmente deu a sua solução, mas não comparou, sei lá, acho que ficou um pouco tênue a comparação com as alternativas. Isso, nesse momento, não é mais importante. Eu queria focar em outras partes. Eu também achei um bocado de rinha de concordância. Chegou uma hora que o amarelinho do preview quase acabou, de tanto que eu usei. Vou passar no documento para você corrigir depois. Me chamou a atenção, eu tenho uma pergunta para você, me chamou a atenção que você disse que as amostras não são armazenadas no experimento. Isso. Por quê? As amostras não são armazenadas no experimento do CITES-REP, e não GE. Você quer que eu não entendi isso? Então, elas não são não armazenadas. Entendeu essa parte? Não, eu não entendi. Eu não entendi essa parte. Eu fiquei pensando assim, puxa, eu quero reproduzir, eu quero mudar um pouquinho, quero tentar um algoritmo novo. Talvez seja a minha visão de tentar um algoritmo novo com dados que algum especialista já selecionou. Eu tenho essa opção? Tem. Não, isso tem, porque todas as amostras são obtidas em pacotes. Então, você tem um pacote, você importa a base de dados e você usa.
O que acontece é que quando eu vou criar o meu script reprodutivo e gerar no ambiente, eu não pego o arquivo dele, né, seja o binário em si, eu não armazeno nele no script, porque eu não preciso, porque ele está armazenado em serviço. Ok. Entendeu? Então, aí como ele já está versionado, questão como ele é dentro de um GitHub, já está versionado, tudo bonitinho, eu pego, identifico qual que é a versão desse pacote, do in situ, que é das amostras, do cubes dos dados classificados, mando instalar no meu ambiente a versão desse pacote, e aí ele já baixa do serviço a versão do dado que eu estou usando. Ok, Então, agora ficou mais claro. Talvez na apresentação eu tenha, sei lá, cochilado um pouco, não tenha visto isso. Mas chamou atenção justamente por isso, né? Às vezes a gente que não... Eu acho que tem os dois cenários, alguém que quer reproduzir o algoritmo e tudo mais com as minhas amostras diferentes para ver qual é o resultado, e alguém que quer tentar pegar uma classificação que já existe e melhorar ela através de algoritmo, mas usando dados já... sim. Ok, ficou claro. Por isso que a gente queria separar também grupos de experimentos diferentes, que aí permite fazer isso. Então faz bastante sentido agora com a explicação. Desculpem. Uma pergunta rápida. Você comentou sobre os trabalhos finais em tentar melhorar a interface. Como você pensa em fazer isso? Melhorar a usabilidade da interface? Usabilidade. Seria perguntando, como a Carla falou, das dificuldades que as pessoas possivelmente vão ter. Então, eles usam as ferramentas. Como a gente não usou a ferramenta, quem realiza as classificações acabaram não usando a ferramenta, a gente não tem certeza direito se vai realmente facilitar totalmente a vida dele. A gente sabe que facilita, porque você consegue, através dos experimentos dele, já gera um ambiente reprodutivo. Você não tem o trabalho de gerenciar essas informações, pegar um dado e colocar como entrada, esse tipo de coisa. Mas você tem toda a questão de sair um pouco da zona de conforto e partir para uma ferramenta nova, diferente, e você tem que aprender ela, e tudo isso é um pouco complicado. Então, a gente estava querendo ver se eles usando, apontando melhorias, vendo, isso aqui acaba atrapalhando, eu não sei o que esse parâmetro funciona, mudar o nome dos parâmetros, tornar mais claro, as funções ficarem mais claras. Isso talvez iria ajudar. Entendi. Tem mais uma nota aqui. Na verdade, é uma coisa que me entusiasmou um pouco, mas depois eu fiquei meio perdido. A sua introdução sobre Open Science, ciência reprodutiva, essa parte todinha, eu achei ela muito interessante. Acho que já estava na sua proposta, inclusive, aquele levantamento das pessoas, de quantos de cada área conseguiram reproduzir o seu próprio experimento. Os números são muito altos, mas são bem próximos da realidade, porque ainda tem aquela camada de coisas que você não consegue reproduzir porque você não tem mais o código, não tem mais o software, não tem mais o ambiente onde aquilo fazia. Eu fui lendo aquilo bastante interessado mesmo. Inclusive, parei um bocado naquela discussão que você fez sobre reprodutibilidade e replicabilidade, porque acaba sendo um pouco de interpretação, às vezes até pessoal, do que é um, o que é outro. Mas eu me animei com aquilo na sua dissertação. Estava bem escrito, estava bem detalhado. Você escreveu bem o que era o problema. Mas eu achei que esse capítulo ficou assim, musculoso, bom. E o resto ficou meio... Agora está aqui o que eu fiz. Toma um pouco de código, mais ou menos assim. Então, sei lá, faltou... É como se tivesse escrito em 2 tons. Eu não sei se dá para consertar isso facilmente. Eu não sei se vale a pena consertar isso facilmente. Mas, para mim, criou-se uma diferença entre a sua definição do problema, de maneira geral, do que é reprodutibilidade, o que é importante, o que o pessoal está falando sobre isso, os esforços que tem. Eu achei isso bastante didático até. Porque a gente, vamos fazer reprodutibilidade? Não, está aqui por que a gente tem que fazer. Mas depois eu achei que caiu muito, assim, quase técnico. Uma coisa que me chamou a atenção, que também risquei aqui, foi aquela figura 12.10. E como o Vijay falou, ela é uma figura que você olha para ela e fala, ela tem 3 ou 4 strings lá no meio, e eu não sei o que é aquilo. Olhando rápido assim para a figura. É uma coisa natural, você vai ler um documento, você às vezes acaba focando na figura, que figura é essa? Você fica procurando explicação. Então eu achei que ficou desbalanceado isso. Eu queria sugerir, como eu sempre encho o saco que uma tese, uma dissertação é um documento a ser referenciado, não é só depositar, você espera que um dia alguém vai pegar aquilo para dar uma olhada. É importante assim, é importante que seu trabalho seja reprodutível, vamos dizer, a piadinha seria essa. E talvez valha a pena que tenha um pouco mais desse músculo que você colocou no porquê, na parte do como também. Talvez sei lá, eu achei desbalanceado, mas não é de forma alguma para empobrecer a parte
da reprodutibilidade está muito bem escrita, muito bem fundamentada. Então, seria uma sugestão para fazer isso. E a minha última pergunta você listou algum... Eu não vi nenhuma publicação listada na dissertação. Você chegou a listar lá? Não entendi. O quê? Alguma publicação resultante do seu trabalho foi listada na dissertação? Esqueci. Não, tá certo. Ok, não esqueça. Eu coloquei. Tá, comente isso. Então, é basicamente isso. Você está de parabéns. Eu achei que ficou um trabalho bem feito, mas ficou essa dicotomia entre a fundamentação, a justificativa, está fantástica. Mas o como foi feito ficou um pouco assim... Chegou uma hora que ficou um bocado técnico para quem não está usando no dia a dia a ferramenta. Então, eu referenciaria a sua dissertação pelo seu levantamento teórico, mas não sei se pela parte prática. Então, eu peço aos orientadores para conversar com eles para ver se vale a pena, não é um condicionante. Então, novamente, parabenizo, agradeço o convite, participar da banca, e agora passo a palavra aos orientadores na ordem que eles quiserem. Gilberto primeiro, Pedro primeiro. Pode ser você, Pedro. Pedro primeiro. Tá bom, eu falo primeiro. Muito obrigado aí a Carla, ao Rafael, ao Vijay, pelas considerações. Eu achei que elas contribuíram bastante para o trabalho do Rafael. E, bem, o Rafael respondeu a contento algumas perguntas que foram levantadas, outras deixou um pouquinho em aberto, assim, então eu gostaria de fazer alguns comentários e que, na verdade, assim, você tem a dissertação e você tem o contexto no qual as coisas aconteceram durante o mestrado do Rafael, né? Então, acho que a tese dele é uma tese que se justifica muito no nosso contexto INPE, né? A gente tem esse problema, a gente presenciou o problema justamente nesse trabalho de classificação do Mato Grosso, que foi quando a gente tinha uma classificação em mãos, mas a gente não tinha um script para gerar essa classificação, a gente perdeu o script. Então, a gente teve que gastar mais tempo para conseguir fazer uma classificação igual a que a gente já tinha do que a gente gastou para fazer a primeira classificação. Então, assim, se você não seguir o caminho correto desde o início, você vai acabar gastando muito mais tempo do que você teria gastado se você tivesse feito tudo direito. E a ideia do trabalho da FAE é justamente facilitar todo esse processo e deixar o pesquisador livre para trabalhar no que realmente interessa, né? Bem, dito isso, deixa eu passar pelos comentários aqui dos três revisores. Primeiro, a Carla, né? A Carla perguntou da questão da metodologia e falou assim, na proposta a gente propôs uma metodologia, agora ficou só como ferramenta. Essa é uma pergunta que é muito interessante, isso passa pelo tiveram comentários dos três revisores com relação a isso. Na verdade, a gente, na proposta, a gente tinha uma ambição maior, né, do que hoje, chegando no final do mestrado, a gente viu, acabou que a gente afunilou bastante e focou mais na parte de reprodutibilidade mesmo, ao invés de tentar fazer lá, né, Rafael, multiusuário, em serviços, não sei o que tem todo ali um aparato tecnológico, mas que não agregaria valor para uma dissertação de mestrado. Um produto de software é interessante ter isso tudo, mas uma dissertação não precisa ter isso tudo. Então, a gente acabou afunilando o que a gente ia fazer, no nosso trabalho a gente viu que existe uma série de especificidades com relação aos CITES, né? Uma delas, que talvez seja a principal e que traz vantagens e desvantagens, é a questão de os CITES, os dados que a gente usa, né, tanto os dados quanto as amostras, elas vêm de coisas prontas. Então, eu estou naquele mundo ali de dados de amostras que eu posso usar. Isso é uma grande vantagem em termos de fazer a ferramenta, porque se eu não sei qual tipo de dado que eu vou receber,
eu tenho que aí pensar em soluções muito mais complexas de como tratar isso. O nosso caso era muito mais simples, né? Os dados já estão prontos, e aí entra até na questão do Rafael, que o Rafael levantou, que é se eu usar amostras que não estão naquele conjunto. Se eu usar as amostras que não estão naquele conjunto, a gente não se preparou para isso, né, Rafael? Porque o usuário vai usar ali, a gente não sabe de onde que veio, como veio, então isso é uma limitação, inclusive, do nosso trabalho, se o usuário quiser fazer replicabilidade com dados e amostras que não estão disponíveis daqueles 2 pacotes R que a gente citou. Mas voltando à questão da Carla, né? Então a gente acabou afunilando, e o que era a metodologia, nossa concepção inicial, acabou se transformando só em software. Mas a partir, talvez, aí da revisão de vocês, eu acho que a gente pode rever isso e, no início do capítulo 3, a gente colocar uma sessão apresentando uma metodologia antes de a gente apresentar o CITES-REP. Acho que seria uma sessão, duas ou 3 páginas, onde a gente apresenta aí um protocolo, né, de como as coisas funcionam, como na visão aí do usuário, o que ele tem que seguir para conseguir reproduzir, e aí então a gente apresentar o CITES-REP. Eu acho que isso atende aos questionamentos da banca, dos 3 membros da banca. Então, só que a gente teve, bem, essa foi a questão do protocolo. E aí teve uma questão da Carla, que foi interessante, que ela falou assim, cuidado com este protocolo, o que o usuário tem que mudar. Quando a gente foi trabalhar, tem 2 questões, a questão da classificação e a questão do pós-processamento. Quando a gente foi trabalhar na questão da classificação, a classificação saiu muito simples. Assim, o script que o usuário executa no R sem o CITES-REP é o mesmo script que depois ele só chama na função de CITES-REP e classifica, beleza. O problema começou na questão do pós-processamento, que aí a gente não conseguiu muito desvincular, né, Rafael? O que era o script da pessoa do que está no CITES-REP, e aí a gente acabou fazendo essa questão de encapsular o script numa função e acabou que foi a melhor solução que a gente viu para esse momento. Então, a princípio, o usuário ele não tem que mudar muitas coisas, ele tem que mudar a parte, cada etapa do pós-processamento, ele tem que encapsular ali a função dele usando o CITES-REP, o resto é bem tranquilo. Bem, próxima pergunta, a questão de chegou a fazer um experimento com o usuário, realmente assim, isso aí é a questão do momento do doutorado do Rafael, né? No fim das contas, o Rafael passou os 2 anos do mestrado do Rafael, no fim das contas, o Rafael passou os 2 anos de mestrado e aí acabou a bolsa, e aí por questões pessoais, nem todo mundo consegue ficar sem trabalhar, o Rafael teve que trabalhar, então, realmente, esse final a gente planejava fazer mais coisa, mas a gente não conseguiu, e agora também já estava dando o prazo dos 3 anos, então a gente acreditou que já tinha material suficiente e que não era tão necessário fazer isso, embora era muito desejável, né? Mas, de toda forma, assim, eu acho que o mais interessante do experimento do Rafael foi ver que o script reprodutível gerado, automaticamente, ele tem mais elementos de reprodutibilidade do que aquele script que está publicado numa revista, que foi o trabalho do Simões. Então, a gente tem mais elementos e, com isso, a gente consegue realmente promover. A gente usou até uma palavra um pouco genérica, né? Promover a reprodutibilidade, para não ser tão assertivo. Mas a ideia foi justamente essa. Eu vou promover, eu vou dar mais elementos que facilitem a reprodutibilidade. E aí, com isso, a gente acredita que a hipótese foi satisfatória, justamente porque a gente teve mais elementos e gerados de forma automática, sem precisar da pessoa se preocupar com isso tudo. Bem, passando para os comentários do Vijay, o Vijay, na verdade, é o nosso, acho que o único revisor externo da banca, porque ele, apesar da Carla ser um membro externo, a Carla
a Carla estava na proposta, né? O VJ não estava. Então, eu acho que a gente... o Rafael estava, a Carla estava, né? Na banca de proposta, o VJ entrou agora na banca final. Então, eu acho que a gente tem que dar uma lida novamente na tese, pegar esses pontos que o VJ levantou realmente para deixar mais claro até onde vai a nossa contribuição e onde é que é a contribuição de outras pessoas, né? Eu acho que isso a gente acaba internamente, às vezes isso se bagunça um pouco quando vem uma pessoa que realmente não está no dia a dia, né? Nem participou da proposta, nem nada, consegue ver isso com muito mais clareza e eu acho que isso vai ser importante para a gente delimitar claramente no texto final a contribuição do Rafael em todo esse contexto que a gente tem aí de ferramentas que a gente desenvolve no INPE. Tá? Agora, indo para os comentários do Rafael. Então, uma das coisas, eu até falei, Rafael perguntou sobre essa questão de trabalhar com as amostras fora dos CITES. Realmente isso é uma limitação do trabalho hoje, Rafael. E assim, bem, eu concordo que a gente tem que... acho que os comentários que eu fiz se aplicam ao Rafael também, muito da Carla, que eu concordo que a gente pode adicionar uma seção nova do protocolo de reprodutibilidade antes de apresentar o CITES-REP. Eu acho que isso vai deixar mais claro aí para o leitor como que as coisas funcionam e até clarear até para o VJ também o que a gente está propondo na dissertação de mestrado. E, bem, esses são os meus comentários. Eu agradeço aí ao Rafael, que apanhou um pouquinho no começo do mestrado, depois ele correu atrás do prejuízo e deu um gás nas coisas. Aí, no final, a gente teve toda essa questão do trabalho que ele arrumou, então atrapalhou um pouquinho o andamento. A gente já esperava que isso fosse acontecer natural, você não vai estar dedicado completamente às atividades do mestrado, mas a gente trabalhou bastante aí, pelo menos nesses últimos meses, né, Rafael? Para conseguir fechar a dissertação aí e concluir esse mestrado. Então, Rafael, obrigado aí pela força e obrigado ao Gribeiro aí pela parceria nesses 3 anos, né? Quase 3 anos aí do mestrado do Rafael. Obrigado, gente. Bom, então sobrou só eu agora, né, Rafael? Isso, Gilberto. A palavra é sua. Tá certo. Bom, eu também faço aí um agradecimento, um grande agradecimento aí para a Carla, para o VJ, para você, Rafael, pela revisão, né? Todos os pontos que vocês levantaram aí são excelentes. O Pedro já passou por vários desses pontos, né? Eu acho, assim, VJ, que a gente tem que, então, dar uma olhada bem nessa parte dessa separação, explicitar bem o que é o CITES e o CITES-REP pelo seguinte, né? O CITES, só para clarear, né, ele é um pacote que ele é feito por um grupo de pesquisa, né? Então, a gente tem 3, 4 pesquisadores sêniores que trabalham no desenvolvimento do CITES há uns 5 anos ou mais, né? Mais alunos de doutorado, pós-doc e mestrado. Então, assim, o pacote CITES em si não é a contribuição mesmo do Rafael, né? Essa é a contribuição do grupo da UBT, da antiga DPI, né? No desenvolvimento dele. E o CITES-REP, sim. O CITES-REP, ele é uma coisa feita só pelo Rafael. Só tem o código escrito por um par de mãos só. Esse não tem código meu, não tem código do Pedro envolvido, né? Então, assim, é todo mérito do Rafael Mariano, tudo que foi feito nessa codificação do CITES-REP, né? Então, acho que a gente depois vai reler com cuidado também essa parte para não ter essa confusão de nomes, né? Que um fica CITES, o outro CITES-REP, né? Aí a gente pode ser que cause essa confusão. Né? Acho que ele poderia trocar esse REP por RAF. Por RAF? Aí já esclarece tudo. Tá certo. E
E assim, eu queria agradecer a parceria do Pedro, né? A coragem do Rafael também de fazer um trabalho num tema que ele é um pouco mais abstrato, né? A gente é a primeira pesquisa do nosso grupo trabalhando com o tema de ciência aberta e na questão de reprodutibilidade. É só o primeiro, né? Agora a gente já tem outros 2 trabalhos vindo, né? Nessa mesma linha, né? A gente vem desenvolvendo a biblioteca digital junto com um grupo de observação da Terra, justamente para promover a questão das práticas de ciência aberta, de reprodutibilidade. E eu e o Rafael Santos, a gente tem agora um outro aluno, o Felipe Carlos, que está vindo com a outra pegada, com a outra visão da questão de reprodutibilidade, né? E assim, é um assunto tão amplo, né? Que daria para fazer doutorado, não daria para fazer só um mestrado. Tem muitos desdobramentos que poderiam ser feitos aí, né? Mas, obviamente, que na janela de um mestrado, né? Acho que o Rafael trabalhou bem aí na parte do CITES-REP, conseguiu desenvolver algo que é útil, né? Mas é uma pedra fundamental, quer dizer, ainda precisa de mais corpo para se tornar, de fato, uma ferramenta que venha a ter um uso amplo dentro do grupo, né? Isso a gente já conversou lá atrás, a gente precisa considerar os aspectos de que a pesquisa não é mais uma pesquisa realizada por uma única pessoa, ela é uma pesquisa realizada por um grupo de pessoas. Tem um outro ponto, né? Eu estava lembrando aqui da fala do Pedro, ele falando das amostras. As amostras são dadas para a gente de graça, né, Pedro? Só que não. O CITES já cresceu com a parte analítica voltada justamente para a parte de amostras, né? E que pode fazer no pipeline da pesquisa toda a diferença para garantir a reprodutibilidade de toda a pesquisa. Então, assim, a evolução tecnológica também das ferramentas analíticas, elas têm um impacto também muito grande no que a gente vai fazer com essas ferramentas para garantir a reprodutibilidade. Então, é um trabalho árduo também, é um trabalho pesado de ser feito, né? De manter o que a gente está fazendo atualizado com o que outras pessoas estão fazendo nos outros pacotes, né? Então, tem bastante espaço para crescer, né? As ideias, a questão do protocolo. Então, tem bastante espaço aí, né? E aí eu queria dar os parabéns para o Rafael, né? Por não ter desistido do mestrado, ter ido até o fim, né? Ter levado a sério o trabalho, né? Então, assim, apesar desse último ano ter tido essa questão do trabalho, mas a gente fez as reuniões, né, Rafael? A gente marcou um horário fora do horário normal de regular da gente do expediente, a gente fez as reuniões às sextas-feiras, a gente tentou manter uma certa pontualidade com isso, né? E acho que no final também isso ajudou bastante a gente cumprir a meta de chegar a um fim de um trabalho, né? Colocar lá a nossa plaquinha fundamental de que chegou, olha, chegamos aqui no finalzinho desse trabalho, né? Então, eu não vou entrar mais em detalhes técnicos assim do trabalho, porque o Pedro já passou por bastante coisa aí, né? Devolvo a palavra aí para você, Rafael Santos. Por favor. Bom, muito obrigado a todos. Nós fizemos, então, a arguição dos pontos do trabalho do Rafael Mariano e o próximo passo é a deliberação da banca. Rafael, Mariano, para isso, eu vou colocar você fora da sala temporariamente, mas eu peço que você fique com o Zoom ligado, porque quando a gente tiver o resultado, a gente vai chamar você novamente. Tá bom. Está nos ouvindo? Tô sim. Bom, Rafael, nesse dia 1º de abril, a banca decidiu aprovar o seu mestrado. Então, nós damos parabéns a você. Existem rituais ainda que devem ser seguidos, que são algumas correções, que é as notas que a gente fez, que os membros vão passar para os seus orientadores e para você tentar implementar. Eu lembro que são 60 dias para você terminar toda essa parte, e eu peço encarecidamente que você não use os 60 dias, porque a biblioteca, inclusive, pediu para a gente passar esse aviso. Eles ainda dão uma revisada na parte técnica, na parte de bibliografia, então é sempre bom tentar mandar o mais rápido possível para não perder o prazo. Então, novamente, em nome da banca, eu parabenizo você. O seu trabalho foi aprovado mesmo, não precisa se preocupar, não. Obrigado. Mas ainda tem essas etapas a corrigir. E só um combinado, Rafael, não adianta, você tem 60 dias, mas não é para entregar para os orientadores no dia 59, tá?
é no dia 30 para a gente ter os outros 30 dias para poder ir te devolvendo as coisas e acertando até chegar na versão final que vai para a biblioteca. Tá? Então, lembre-se da gente também nesse pipeline aí, que a gente é responsável por assinar o documento que vai à versão final publicada, tá? A gente é que dá a última carta, põe lá e assina o aceite também. Tá? Então é isso, Rafael, parabéns, agradeço o nome da banca, agradeço aos membros externos da banca, aos internos também que participaram, é sempre importante contar com a avaliação de vocês e partimos para a próxima. Tudo bem então, pessoal? Também parabéns, Rafael. Tudo parabéns aí, cara. Obrigado. Okay. Temos a tradição recente de tirar uma foto também, que agora aparece todo mundo de frente, né? Deixa eu só tirar tirar meus óculos. Sol daqui da frente aqui. Tirar meus óculos. Vou tirar esse sol das costas aqui que dá reflexo. Isso é Guaraná, Jeff? É água. Ok, pessoal, 1, 2 e... Pronto. Então, muito obrigado. Eu vou depois também preparar esse vídeo para ficar no padrão da CAP mesmo, e quando eu publicar eu aviso todos vocês. Tá bom. Obrigado, gente. Beleza. Os orientadores também. A todos. Valeu, gente. Um abraço aí. Boa feriado. Igualmente. Obrigado. Tchau.